Cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Estava com muitas saudades de estar aqui, eu confesso. Muita saudade mesmo. Já fazem alguns meses. E eu estou muito feliz em Jesus de poder estar aqui para dividir com os irmãos algumas coisas que o Senhor tem compartilhado comigo. Eu espero que essa palavra possa falar aos seus corações, assim como tem falado ao meu. Embora eu ainda esteja ruminando várias palavras que nós temos meditado nos últimos cultos, a palavra de semana passada do pastor Marcelo, sobre o sopro de vida, que foi uma bênção ontem no nosso grupo familiar, ainda tem nos alimentado muito, a palavra sobre relacionamento do pastor Guilherme, a palavra sobre a amargura do pastor Tiago, ainda aquela carta de amor maravilhosa que o Dinei escreveu alguns cultos atrás, ainda está no meu coração e eu quero incentivar vocês a assistir novamente algumas mensagens. Às vezes o nosso problema não é o culto de domingo, mas é a segunda, é a terça, é a quarta. E às vezes nós esquecemos tão rápido palavras tão preciosas que o Senhor compartilhou e nós deixamos essa palavra escapar. E o Senhor deseja nos ensinar nesses dias. Nós não estamos aqui para assistir uma palestra motivacional para melhorar o nosso domingo. Nós estamos aqui nessa igreja porque nós desejamos crescer em maturidade e sermos transformados de glória em glória no Senhor. E para isso exige tempo, exige dedicação. E eu convido você a assistir de novo as mensagens, a entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e assista as mensagens. Amém? Então vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Eclesiastes. Lá no meio da Bíblia, se eu não me engano, está logo depois de Provérbios. Você que está em casa, alguns poucos que estão aqui hoje. Eclesiastes, capítulo 11. A partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento, não plantará. E quem olha para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Vamos orar ao Senhor novamente? Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa manhã, Jesus, que o Senhor me concede o privilégio, Deus, de estar aqui com os meus irmãos, Deus. Obrigado, Jesus, por cada família que está em casa nesse momento, Senhor. Estão conectados aqui conosco também no mesmo espírito, Pai, além da internet, para ouvir a Tua palavra, para adorar o Teu nome, Jesus. Nós pedimos, fala conosco, Jesus, nessa manhã, ministra aos nossos corações individualmente, Pai. Eu sei que o Senhor tem uma porção para cada vida, Jesus, e eu desejo que o Teu Espírito Santo comunique a Tua verdade para nós. Eu oro para que venha temor, Senhor, sobre nós. Temor sobre a Tua palavra, Senhor. Temor sobre as Tuas verdades. Nós não queremos tratar a Tua palavra com desprezo, Senhor. Nós não queremos tratar o Teu ensino, Pai, de forma leviana, Jesus. Mas nos ajuda, Pai, a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E para que nós nos tornemos conscientes de toda a ignorância que o Senhor nos tira, Pai, de todo o ensino que o Senhor nos acrescenta. Para que nós possamos começar a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos falado. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. Fala conosco. Eu oro para que o Senhor quebre, Deus, todo o paradigma mental, Senhor, todo o sofisma, todo o padrão, Senhor, que às vezes nos acompanha e nos impede de adquirir um crescimento no Senhor, Pai. Nós queremos aprender contigo, Jesus. Eu oro para que o Senhor me dê humildade, Pai, para comunicar essa palavra nessa manhã da maneira correta, essa palavra que o Senhor tem enchido o meu coração, Pai, tem me ensinado tanto nesses dias.
Essa palavra é muito para mim, Senhor. E o Senhor sabe o quanto é. E o Senhor sabe o quanto eu preciso entender ela nesses dias para realizar aquilo que o Senhor deseja. Mas ajuda a mim, Senhor, e aos meus irmãos a chegarmos na plenitude do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa é uma palavra que eu gosto muito, uma palavra, inclusive, muito conhecida no meio da igreja. E eu confesso que eu passei muitos dias meditando nessa palavra e sempre pensando naquilo que naturalmente vem ao nosso pensamento quando nós a lemos. E aquilo que sempre vem ao nosso coração de maneira muito natural é acerca do recurso. E ela é uma palavra que fala de recurso realmente. Ela começa falando sobre recurso. Mas eu comecei a me aprofundar nessa palavra e eu queria que nós tivéssemos um entendimento sobre esse livro que nós estamos falando, o livro de Eclesiastes, esse contexto bíblico, um contexto temporal, para que aquilo que eu vou falar possa ficar mais claro para você. Amém? O livro de Eclesiastes é comumente aceito como tendo sido escrito pelo rei Salomão. Eu pessoalmente acredito nisso, mas não há uma certeza, pelo menos não uma certeza absoluta por conta de alguns elementos, mas tudo de fato leva a crer que foi o rei Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Uma coisa curiosa sobre isso é que nós sabemos que o rei Salomão, ele se perdeu durante a sua caminhada. Ele começou muito bem, mas durante o período em que ele avançava no seu reinado, próximo da sua velhice, ele acabou cometendo alguns erros. E nós vamos discorrer sobre isso durante essa mensagem. Mas muitas pessoas acreditam, eu compartilho dessa crença de que Eclesiastes foi escrito no final da vida de Salomão. A forma como ele escreve, as coisas que ele experienciou durante a sua vida, nos deixam esse entendimento de que ele escreveu isso no final da sua caminhada. E é um livro muito interessante, é um livro filosófico, é um livro onde todas as conclusões do autor sempre são as mesmas, que tudo é vaidade e tudo é correr atrás do vento. E esse capítulo específico, alguns desses versículos que eu li, do capítulo 11, ele tem 3 contextos principais que o Senhor ministrou ao meu coração, os quais eu desejo compartilhar com vocês. Acerca do recurso, acerca da sabedoria e acerca do tempo. Mas eu vou começar de forma bem breve e bem prática aqui para nós entendermos qual é o meu objetivo. Então, normalmente, quando nós meditamos em várias passagens bíblicas, incluindo essa de Eclesiastes, nós normalmente olhamos para o recurso. Porque para sobreviver, de certa forma, nós precisamos do recurso. Nós vivemos em um mundo capitalista, nós precisamos comprar coisas. Para nós termos uma casa, existe um custo para isso. Para eu me alimentar, existe um custo para isso. Se eu quero me locomover, também existe um custo para isso. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem um custo. Existe um preço. O mundo é precificado. Existe uma tarja de preço em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós não conseguimos dar um passo, basicamente, sem que nós tenhamos recurso para fazer aquilo acontecer. E, naturalmente, quando nós lemos as Escrituras, nós começamos a aprender que o nosso Deus é um Deus que também deseja nos abençoar com os seus recursos. Então nós começamos a meditar e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras acerca dos recursos. E o pastor Tiago, inclusive, nos trouxe uma palavra sobre isso, mencionando Provérbios, sobre a nossa generosidade, como deve ser o nosso coração em relação aos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E essa é uma palavra, de fato, muito controversa, porque a todo momento ela, ou pelo menos no início dela, ela fala uma coisa que dentro da lógica humana ela não cabe. Então ela começa dizendo, olha, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Isso é algo totalmente lógico. E ele continua ainda com algo absolutamente fora dos padrões da sociedade que nós vivemos. Reparta com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E naturalmente nós aprendemos no mundo que nós temos que ter um senso totalmente oposto. Então justamente por nós não sabermos o dia de amanhã, nós precisamos reter os recursos. Nós precisamos ficar com eles. Então a lógica bíblica sobre recursos, ela é totalmente oposta daquilo que nós temos aprendido enquanto sociedade. Mas o mais importante desse contexto, irmãos, não é isso. É nós entendermos que muitas vezes nós colocamos o recurso como se ele fosse a única coisa necessária ou a única coisa importante para que as nossas vidas estejam bem e para que as coisas que nós queremos sejam realizadas, mesmo as coisas de Deus. Então todos nós aqui, você talvez que está me assistindo, tem um propósito, tem um projeto, tem algo no seu coração que você deseja realizar, mas todos os nossos projetos precisam de recursos. Então todas as vezes nós paramos nisso, puxa, mas eu preciso do recurso.
E isso acaba sendo um grande obstáculo, porque nós percebemos que nós não temos aquele recurso. Salvo exceção, se você tiver nascido numa família muito boa, com muitas condições, em geral, nós temos muita dificuldade de encontrar a possibilidade de conseguir aquele recurso. E até tem uma frase que eu gosto, eu não vou me recordar, infelizmente, qual é o homem que mencionou ela, para poder atribuir a ele, mas foi um pregador, e ele disse o seguinte: se o seu sonho é algo mais ou menos assim, eu não vou conseguir falar com perfeição, mas ele diz algo nesse sentido. Se o seu sonho é algo que não parece impossível, você precisa começar a ter sonhos maiores. Porque em Deus, o Senhor ele é especialista em pegar pessoas improváveis, com recursos escassos, e fazer coisas impossíveis. Mas ainda assim, nós temos dentro do nosso coração que sem o recurso nós não vamos conseguir realizar aquilo. E quando nós começamos a analisar a estrutura das histórias bíblicas, desde Gênesis até o Novo Testamento, nós começamos a perceber que recurso nunca foi o problema. Se você ler a Bíblia, versículo a versículo, você vai descobrir que toda pessoa que teve um encontro com Deus, que teve um relacionamento íntimo, um contato com o Senhor, o problema nunca foi o recurso. Absolutamente nunca. Inclusive, quando nós fomos criados, o homem recebeu absolutamente todas as coisas. Nós fomos dotados de tudo aquilo que nós precisávamos para ter uma vida plena. E eu queria até estabelecer um comparativo, talvez um pouco injusto, mas de certa forma verdadeiro, em relação a Adão e até ao próprio Lúcifer, Satanás, o inimigo das nossas almas. Queria elucidar aqui esses dois personagens bíblicos e que podem nos ensinar algumas lições. Adão, ele foi colocado no jardim de Deus. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós precisamos entender que o jardim do Éden é a personificação máxima de toda a beleza e a concentração de todo o recurso daquilo que daquilo que Deus criou para o homem. Então ele está no jardim do Éden, ele não precisa fazer absolutamente nada. Tem comida livre, ele não precisa se preocupar com moradia, o jardim é a moradia dele, ele não precisa se preocupar com a violência, não existe violência. O homem tem absolutamente todos os recursos que ele precisa. Não existe nada, absolutamente nada, que o homem ou a mulher precisassem no jardim do Éden e que ali não estivesse. Inclusive o Senhor, ele é tão bom e ele confia tanto na sua criação que ele determinou que nós deveríamos dominar sobre toda a terra, que ele concede para o homem até algo a mais. Ele concede sobre o homem o poder de ter acesso à eternidade. Vocês percebem que no jardim do Éden, eu não vou ler os capítulos, mas os irmãos e as irmãs bem sabem que além da árvore do conhecimento do bem e do mal e de todas as outras árvores frutíferas que haviam naquele jardim, havia também a árvore da vida eterna. Essa mesma árvore que supostamente estará no centro da cidade de Jerusalém quando o fim dos tempos chegar. E ali, naquela árvore, o homem tinha à sua disposição o maior recurso, o mais precioso de tudo aquilo que nós pudéssemos tocar, a eternidade. Porque se tem uma coisa que nós não podemos comprar, é o tempo, certo? E nessa perspectiva, o homem tinha absolutamente tudo, inclusive o controle sobre a árvore do bem e do mal. Ele não poderia comê-la, mas ela estava sobre seu domínio. Parem para perceber que, embora o homem não possa tocar na árvore, ainda assim, ele é responsável por cuidar dela. Ainda assim, ele é responsável por deixar que as futuras gerações não toquem na árvore. Infelizmente, isso não chegou a ser executado, nós não conseguimos ver a capacidade de Adão de gerenciar o jardim do Éden, porque ele e Eva tropeçaram logo nos primeiros dias. Mas o interessante de nós pensarmos é que esse homem e essa mulher, desde o princípio de todas as coisas, eles tinham todos os recursos, absolutamente tudo. E agora, quando nós vamos para Lúcifer, Satanás, eu queria... Você pode anotar essas referências, eu não vou ler todas elas porque são muitos textos. Mas lá em Ezequiel, capítulo 28, existe uma analogia em relação a Satanás. Algumas pessoas, elas vão dizer que não, que isso é apenas uma metáfora de Deus, mas nós conseguimos entender que Deus, em alguns momentos nas Escrituras, ele faz analogias, ele faz metáforas, e algumas vezes são literais. Nós precisamos do Espírito Santo para entender essas questões, em oração. E no capítulo 28, ele começa, o Senhor, através dos lábios de Ezequiel, ele começa a citar uma série de julgamentos em relação ao rei de Tiro. Mas conforme os versículos vão passando, ele começa a falar algumas coisas que não têm a ver com o rei de Tiro, essencialmente. Por exemplo, você estava no Éden, e nós sabemos que o rei de Tiro não esteve no Éden. E aí ele começa a falar de um querubim ungido da guarda.
uma criatura separada, diferente, o qual cobria-se de 10 das pedras mais preciosas que a terra já teve, diamante, ouro, etc. Por acaso, essas pedras, se não me falha a memória, são as mesmas pedras que são colocadas na roupa sacerdotal de Arão, quando ele se torna sacerdote, após a liberação do povo do Egito. O que isso significa? Que Lúcifer, ou Satanás, o inimigo das nossas almas, no princípio de todas as coisas, tinha uma posição sacerdotal no céu. Ou seja, nós vemos uma criatura celestial, dotada de toda beleza, que vivia na eternidade aos pés do Senhor Todo-Poderoso, tinha todas as coisas, possuía uma posição absolutamente elevada, e nem todos esses recursos que ele possuía, ou que Adão e Eva possuíam, foram suficientes para que eles não caíssem. Aí nós começamos a entender que o recurso no homem, para o homem, ele não é a solução. Normalmente o recurso é o problema. O recurso é aquilo que faz com que o homem tropece. Então por que o Senhor, ele deseja que nós comecemos a entender essa lógica bíblica sobre a generosidade e sobre, por exemplo, eu atirar o meu pão sobre as águas e sobre eu dividir aquilo que eu tenho? Porque na Bíblia, ele nos ensina que o importante não são os recursos, o importante é o coração. O coração que vai dominar aqueles recursos é que precisa ser sóbrio, reto e justo o suficiente para que não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Mas os recursos, eles são de fato muito tentadores, porque junto com os recursos vem poder. E com o poder, o coração dos homens acaba por ser corrompido. Então eu quero dizer algo para você que talvez nessa manhã tem diversos projetos, pensamentos e planos, e você talvez não enxerga muitas perspectivas. Veja, o problema não está no recurso que você precisa para realizar aquilo que Deus tem na sua vida. O problema está no seu coração. Portanto, a partir do momento que o seu coração estiver plenamente preparado, maduro, o Senhor vai conceder o recurso necessário para você realizar aquilo que você vai realizar por amor a Ele. O recurso não é o problema, mas ele pode se tornar nas mãos de um coração que não sabe o que faz. E nós começamos a ver contrastes bíblicos de outros personagens que não tinham absolutamente recurso nenhum, e mesmo sem ter recurso nenhum, todas as coisas aconteceram. Absolutamente todas as coisas. E eu queria comentar somente um personagem, que é José. Nós conhecemos muito bem a história de José, já ouvimos inúmeras pregações da história de José, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quais eram as credenciais para um escravo se tornar governador sobre o Egito? Quais eram as possibilidades? Algumas semanas atrás, um pouco antes da quarentena, o Guilherme fez uma pregação e ele, de forma muito visual, ele como um coach profissional que ele é, ele sabe que as pessoas são visuais, trouxe aqui os indivíduos para nós termos a noção clara de onde Deus tirou José e de onde o Senhor colocou José. Cara, ele subiu muitos degraus de uma vez só. Foi algo absolutamente impossível se nós considerarmos as condições humanas. Agora eu pergunto para você, quais eram os recursos de José? José tinha 2 sonhos, e detalhe, não eram nem de um grande profeta, eram sonhos dele mesmo. Imagine hoje, por exemplo, eu chego para você, pastor Guilherme, e falo assim, pastor Guilherme, eu tive um sonho, e nesse sonho eu via que todos os pastores dessa igreja eram menores do que eu, e vocês todos me serviam. O Guilherme fala assim, cara, você está fora da realidade. Você está maluco. E foi basicamente isso que aconteceu com José. José era o mais novo dos irmãos. É claro que isso era um outro tempo, era uma outra aliança, era uma outra forma de algumas coisas acontecerem. Mas ainda assim nós vemos que o caráter de Deus permanece o mesmo. E é daí que nós temos que tirar a lição. E José então, ele chega nos seus irmãos e fala, rapaz, eu tive 2 sonhos. Eu não me recordo agora exatamente quais são os sonhos, mas basicamente nos 2 sonhos ele é o cara e os irmãos dele são inferiores a ele. Isso é uma coisa dura de você ouvir. E hoje em dia isso é algo muito interessante, porque normalmente eu não tenho capacidade de ter discernimento profético sobre a minha própria vida, porque o Senhor nos ensina que nós precisamos uns dos outros. É claro que o Senhor fala comigo e Ele me comunica a sua vontade, mas eu busco o conselho dos meus irmãos, porque na multidão de conselhos há a vitória. E através de um corpo de pessoas que têm dons proféticos e ouvem também a Deus, eu posso seguir o caminho correto. Mas naquele tempo, José não tinha nenhum outro profeta e nenhum outro sonhador que pudesse contar isso a ele. Então ele tinha 2 sonhos que eram absolutamente dele. Hoje em dia nós temos profetas, nós temos aqui nessa casa profetas, os quais, por exemplo, já acertaram várias palavras na minha vida, são pessoas que eu tenho confiança. Se essas pessoas me dão uma palavra, eu não vou andar por essa palavra, mas eu vou considerá-la com muito carinho,
Porque eu sei que essa palavra pode ser verdadeira e vai se cumprir na minha vida, se for da vontade do Senhor. Mas José não tinha uma perspectiva de outras pessoas. Ele não tinha um corpo de igreja, ele não tinha pastores, ele não tinha líderes, ele não tinha um corpo de pessoas para chegar. Pessoal, eu gostaria que vocês aqui interpretassem o meu sonho. As primeiras pessoas que ele chega para contar a única coisa que ele tem, que é o seu sonho, vendem ele para o Egito como um escravo. Seus próprios irmãos. Qual era o recurso de José? 2 sonhos. Sabe, irmãos, quantas coisas você tem? Talvez eu seja suspeito a falar, mas eu acredito que você tem um pouco mais do que José tinha nessa etapa. E nessa perspectiva, então, eu começo a perceber que se eu tenho uma palavra do Senhor que está dentro de mim, que alimenta o meu coração e que me traz a convicção de por quem eu estou andando e com quem eu estou andando, os outros recursos se tornam coisas desnecessárias, porque eu sei que no momento certo o Senhor vai providenciar. Eu já contei aqui para os irmãos diversas vezes, e não preciso repetir, o quanto eu vi várias coisas acontecerem na minha vida sem ter absolutamente nenhum recurso. Nenhum recurso. Eu tinha uma palavra e o Senhor fez acontecer. Então eu quero encorajá-los. O problema não é o recurso. O problema é o seu coração. Porque pessoas e seres celestiais com todos os recursos caíram, enquanto outras pessoas que não tinham absolutamente nada, com o pouco que tinham, cumpriram todos os planos do Senhor nas suas vidas. Continuando, quero reforçar para os irmãos aquilo que a palavra nos ensina. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem tesouros no céu. Vamos entender essa palavra. Ajuntem tesouros no céu. A partir dessa perspectiva do que eu acabei de explicar para os irmãos, nós começamos a entender uma coisa. O Senhor não está procurando por pessoas que tenham coisas nas suas mãos aqui fora, mas por pessoas que tenham coisas bem estabelecidas aqui dentro. E é por causa do que está aqui dentro que as coisas externas vão acontecer. E não por causa do que está no externo. As coisas agora começam de dentro para fora. E o Senhor deseja que essa convicção esteja dentro do nosso coração. Por favor, irmãos, não se trata do volume da sua conta bancária, dos seus investimentos ou dos recursos que você possui. Se trata do que você tem dentro de você. E o Senhor está buscando pessoas nesses dias que tenham atributos invisíveis, que façam coisas por Deus quando não há plateia, que estejam com Ele quando não tem mais ninguém olhando ou ouvindo, porque Ele sabe que essas pessoas o honrarão em público. Amém? O segundo ponto que esse texto que eu li para vocês trabalha é sobre a questão do conhecimento. Existem algumas subdivisões entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que eu sei, e sabedoria é a capacidade divina que o Senhor me dá para aplicar aquilo que eu sei. Então, esse texto de Eclesiastes que eu li, eu gostaria de novamente destacar alguns pontos que eu achei muito interessantes para que nós entendêssemos esse contexto. No versículo 2, ele diz assim: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. No versículo 5, ele diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E por fim, no versículo 6, ele diz: não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha, não sei você, mas ao terminar esse texto, eu só tive certeza de uma coisa: eu não sei absolutamente nada. Eu não sei absolutamente nada. Não entendo absolutamente nada e não conheço absolutamente nada. Provérbios diz: não se estribe no seu próprio entendimento e não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir porque já faz algum tempo, talvez vocês não se lembrem. Nos primeiros anos da minha conversão, quando eu li a primeira vez lá em Tiago, que dizia assim: busquem sabedoria e o Senhor vos dará deliberadamente, peça porém com fé e nada duvidando. Eu falei: uau, eu acho que se tem um atributo do céu que eu preciso ter na minha vida para que as coisas se realizem, é a sabedoria. Eu preciso ter sabedoria para saber como andar, como me portar, e comecei a buscar sabedoria incansavelmente. E busquei sabedoria por meses nas minhas orações diárias. Até que um dia eu estava numa igreja, numa reunião de oração, e um pastor chegou em mim para orar e ele disse: filho, por que você continua buscando tanta sabedoria ao invés de buscar a minha face?
E naquele dia eu percebi que eu havia tirado o Senhor do seu lugar de direito e tinha colocado um atributo de Deus no lugar de adoração dentro do meu coração. Eu estava mais interessado por algo que Deus poderia me dar, por melhor que aquilo fosse, por mais saudável que é ser uma pessoa sábia, do que o próprio Deus. E às vezes nós começamos a achar que aquilo que nós conhecemos é muito bom, é muito importante. Deixa eu falar uma coisa para você. O Isaac Newton ele costumava dizer assim, uma frase dele: o que nós sabemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. Ele dizia isso no sentido de incentivar as pessoas que ainda o que ele sabia, pelo menos naquela época, embora foi um gênio da sua geração, ainda era muito pouco em relação àquilo que nós não sabíamos. Mas sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema não é aquilo que a gente não sabe. O nosso grande problema é que nós não sabemos aplicar aquilo que nós já sabemos. E nós ficamos tão preocupados com aquilo que a gente ainda não conhece e deixamos de nos preocupar com a gota que nós sabemos e nós ainda não praticamos. E nós passamos tempo lendo, ouvindo, aprendendo, assistindo, absorvendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Do que eu estou falando aqui, se você conseguir absorver 25%, você vai ser quase um gênio. Por isso preste atenção em cada coisa do que eu estou falando, porque pode ser que tenha uma palavra que seja rema para o teu coração. E depois escute de novo, assim como as outras mensagens, porque a gente não consegue absorver tudo de uma única vez. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você se inundar com livros, com pregações, com conhecimento, com estudo, com isso, com aquilo, com certificados, com graus de conhecimento. Não importa se você é mestre, se você é doutor, se você é pós-doutor, se você é PhD, você não consegue absorver e praticar todo o conhecimento que você adquire. Isso também é vaidade. É para satisfazer o nosso ego daquilo que eu sei, para que eu possa me destacar em uma conversa ou demonstrar para as outras pessoas que eu entendo mais do que elas, de A ou de B. O Senhor não quer conhecimento parado. Isso é juntar tesouros na terra, porque infelizmente o nosso corpo também será consumido pela terra. Nós também morreremos se Cristo não voltar antes. E nessa perspectiva, todo conhecimento que você adquirir, se não praticado em Deus, é ajuntar para que a traça e a ferrugem consumam, de uma forma alegórica. Não importa o oceano que você não conhece, importa as gotas que você já aprendeu e que você ainda não tem conseguido colocar em prática. Princípios elementares da fé, como perdão e amor. Não tente desviar do seu pensamento aquela situação que você sabe que precisa ser resolvida, mas você continua protelando, fazendo outras coisas para Deus, para tentar mascarar o real problema que está dentro do nosso coração. O Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, e às vezes tem pessoas que falam, eu mesmo, quando às vezes chegava para me aconselhar diante do Guilherme, falava, eu estava tentando mascarar os reais problemas do meu coração, mas ele, como homem de Deus, ficava, mas tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais. O que você já sabe que você precisa fazer e que você ainda não faz? Comece por aí. O Senhor deseja pessoas que sejam gratas e que sejam fiéis nas poucas coisas. Ah, Marcos, para quê? Para Ele me colocar no muito? Pode ser que sim, pode ser que não. É isso que a palavra diz. Mas às vezes nós estamos menosprezando o que Deus tem colocado nas nossas mãos e aquilo já é muito. E nós não temos ideia do potencial do reino de Deus que tem aquilo. Mas nós não fazemos porque nós estamos preocupados em saber e em conhecer. Eu quero voltar para Salomão. Se você ler o capítulo 10 de 1 Reis, você vai ver o seguinte cenário. Salomão é o rei mais rico da terra. Salomão é o rei mais sábio da terra. A palavra diz que pessoas do mundo inteiro iam até Israel para contemplar. As pessoas não iam lá porque elas queriam um conselho. Elas queriam porque a sabedoria de Salomão era algo que podia se contemplar. Era algo que as pessoas podiam observar e falar, uau, esse cara sabe mesmo das coisas, hein? Não era simplesmente por um conselho, é porque era admirável, tamanha era a sabedoria de Salomão. E tem uma mensagem do pastor Tiago de muitos anos atrás, que eu gosto muito, que tem um título assim, Começando Bem e Terminando Mal. E essa palavra é muito interessante, porque ela cabe nesse caso de Salomão, que foi um cara que começou muito bem. Davi foi um cara que guerreou muito, lutou muito para trazer um ambiente de paz para Israel, passou por muito perrengue, foi perseguido inclusive pelo próprio filho, mas deixou, e foi o único rei na história de Israel que teve a humildade
de entregar o reinado para o seu filho antes da sua morte, porque ninguém fazia isso. O rei morria e só então seu filho se tornava rei. Mas ele teve sabedoria e entendimento para falar, não, meu tempo acabou. E passou o seu reinado para o seu filho. Salomão pegou o cenário perfeito, nasceu no berço de ouro, todas as coisas perfeitas, tão perfeitas, que Davi queria construir um templo para Deus, e Deus não permitiu. Falou, não, você sujou muito as suas mãos com sangue. Quem vai construir vai ser o seu filho. Olha que privilégio. Sabe aquela palavra que nós temos lido tanto na pandemia? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe para quem que foi falar dessa palavra? Foi para Salomão, após a construção do templo. O Senhor deu para eles inúmeras bênçãos, desceu o fogo do céu, queimou todos os holocaustos que ali estavam. Houve quebrantamento em todo o povo, foi uma presença gloriosa naquele dia, e o Senhor deu inúmeras bênçãos para Israel, mas ele também disse, mas se vocês se desviarem, a coisa pode ficar mais difícil. Porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar. Olha o que esse cara viveu. Cara, esse cara, ele era pleno. O Senhor chegou para ele e falou assim, o que você quer eu vou te dar. Eu quero a tua sabedoria, Senhor, porque você pediu isso, não haverá outro mais rico do que você, algo nesse sentido. Esse é o capítulo 10 de 1 Reis. Um homem cheio de sabedoria e de recursos. Sabe qual é o Salomão do capítulo 11? O Salomão do capítulo 11 é: Salomão casou-se com a filha do faraó e com outras várias mulheres de todos os povos que a lei do Senhor disse que eles não deveriam se casar. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele se casou com todas elas. Ele não só teve relação com elas, ele se casou com todas elas. Ele atribuiu que elas seriam as suas esposas. Nem de muito longe a gente não precisa dizer que esse era um cara que tinha um problema de depravação. Um problema sério. E mesmo ele tendo todo esse problema, nós vemos que a caminhada dele ali foi cada vez piorando mais. E a palavra do Senhor diz que ele começou a instituir altares de adoração para todos os deuses das suas mulheres. Aí eu pergunto para você, onde é que estava a sabedoria que as pessoas estavam contemplando? Irmãos, depois de Salomão, a única pessoa mais sábia na terra, com certeza muito acima dele, foi a personificação da sabedoria na terra, que é Jesus. Mas Salomão, fora ele, foi o homem mais sábio, e tendo toda a sabedoria, e tendo todo o recurso, ele caiu. E caiu feio. Portanto, não se trata do quanto eu sei, se trata do quanto eu aplico naquilo que eu já sei. Eu vou dar um exemplo para vocês muito prático, que é sobre os dois ladrões na cruz. Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao 43, você pode depois ler na sua casa se você quiser. Essa passagem, Jesus está pendurado na cruz, morrendo por mim e por você, e os soldados romanos estão escarnecendo de Jesus, dizendo, você não é o rei dos judeus? Desce da cruz agora. E eu quero falar para você sobre essas coisas, sobre os ruídos, sobre as informações que nós temos e o que nós fazemos com elas. Veja, Pôncio Pilatos colocou uma inscrição na cruz de Jesus. O rei dos judeus, é algo nesse sentido, eu não lembro agora a frase correta, mas basicamente ali estava escrito, o rei dos judeus. E aí nós temos dois ladrões também com a mesma condenação que o nosso Senhor, sendo pendurados na cruz pelos crimes que eles cometeram. 3 pessoas sendo crucificadas naquele dia. E enquanto aqueles soldados estão escarnecendo, conforme esse texto diz, na sequência, a palavra vai dizer que um dos ladrões começa também a escarnecer de Jesus, por 2 motivos. Um deles porque ele está ouvindo os soldados escarnecendo, então ele está ouvindo o que aquelas pessoas estão dizendo, e outro talvez porque pode ser que ele tenha visto também a inscrição, eu não sei exatamente qual era a posição que as cruzes estavam naquele momento, mas pode ser que ele tenha visto por um instante aquela inscrição que estava no topo da cruz de Jesus. E essa inscrição que foi colocada por Pôncio Pilatos foi uma ordem do Espírito Santo para que aquele segundo ladrão fosse salvo, porque isso gerou todo esse escárnio naquela situação. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque esses 2 ladrões, eles tinham exatamente o mesmo conhecimento. O mesmo conhecimento sobre Jesus. Nós não sabemos se eles viram alguma vez Jesus fazer algum milagre. Nós não sabemos se Jesus cruzou o caminho deles em algum momento. A única coisa que nós sabemos sobre esses 2 ladrões é que eles estavam sendo crucificados ao lado de Cristo e os 2 tinham exatamente a mesma informação que chegou até eles em forma de escárnio.
Você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E um dos soldados repete: você não é o rei dos judeus? Salva a nós e a ti. Mas o outro ladrão, com a mesma informação, com o mesmo conhecimento, nas mesmas condições, ele olha para aquele ladrão e diz: ainda estando nessas condições, você não se arrepende? Nós cometemos um crime justo, estamos recebendo a paga por aquilo que fizemos, mas esse homem não merece estar aí. E ele olha para aquele rei dos judeus. A única pregação que ele recebeu foi um escárnio, diversos ruídos vindo daqueles soldados. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim. Um homem foi salvo com uma informação recebida através de escárnio de soldados. E nós que recebemos palavras, pregações, livros, bíblias de estudo, domingo após domingo, semana após semana, continuamos tropeçando nos mesmos erros. E continuamos com dificuldade de abandonar os mesmos pecados. Talvez você não esteja pendurado numa cruz, dependendo dos últimos minutos da sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a terceira parte da minha pregação é sobre o tempo, e você não sabe o dia de amanhã. Jesus Cristo vai voltar para mim e para você no dia que os nossos olhos fecharem, ou que Ele aparecer nos céus. O que acontecer primeiro? Porque embora muitas religiões queiram trazer discursos falsos, inclusive baseado na Bíblia, e fala abertamente, o Espiritismo baseado no Evangelho segundo Allan Kardec é uma mentira. Pega partes isoladas da Bíblia para criar uma doutrina espírita de reencarnação que não existe nas Escrituras. Se você acredita nessa crença, repense, leia a Bíblia e busque o Espírito Santo, que é o Espírito dos Espíritos, ele vai te ensinar todas as coisas, como o missionário usou para pregar o Evangelho em um determinado país. Acho que foi o Mateus que me contou essa história, né, Mateus? Não tenho certeza. Foi no grupo. Enquanto eu meditava nessa palavra, e eu já estava meditando há vários dias, o Senhor falou para mim algo que transformou o meu entendimento sobre ela. E isso tudo foi só a introdução, a mensagem vai começar agora. Brincadeira. Mas é nesse tema que eu gostaria de chegar, de fato, que é sobre o tempo. Eu estava lendo essa palavra e lendo e mastigando, e estava em casa, deitado, e me remexendo e falando, cara, tem algo a mais nessa palavra. E o Senhor falou para mim assim, olha, a única coisa é que você está olhando para ela na perspectiva textual. Você só está enxergando ela da perspectiva de recurso. E essa palavra fala sobre recurso, mas ela fala sobre algo que é mais importante. E ela fala sobre o tempo. E eu falei, sério, Senhor, me mostra. E aí, eu quero novamente reforçar o texto. Então ele fala alguns termos aqui que demonstram a preocupação com o que vai acontecer. Então ele fala, você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, futuro. No lugar, quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, no lugar em que cair ficará. Algumas coisas são exatamente como elas são, e nós não temos poder de dominar sobre todas elas. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e não agimos. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, tempo, e não deixe as suas mãos ficarem à toa. Aproveite o seu tempo, pois você não sabe o que acontecerá amanhã, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Eu comecei a perceber, irmãos, que o tempo é o nosso grande inimigo. Eu gostei muito que o Guilherme falou aqui no início acerca de que os dias estão sendo abreviados, os tempos estão sendo encurtados, e chegará o dia que nós nos encontraremos com Jesus. E esse tempo não findará mais. Mas nós somos prisioneiros do tempo por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão e por conseguinte de todos nós, porque se fôssemos qualquer um de nós lá, nós teríamos cometido exatamente o mesmo pecado. Nós somos hoje prisioneiros do tempo. Nós somos acorrentados a uma vida limitada, atualmente de 70 ou 80 anos, com boa qualidade de vida, mas de no máximo 120, numa média bíblica, por causa do pecado. Nós olhamos na Bíblia, os primeiros homens viviam muito tempo, mas conforme o pecado foi aumentando no mundo, isso foi deteriorando a nossa condição de vida, as doenças foram aumentando, os problemas foram aumentando, e hoje nós temos que nos esforçar muito com o nosso sistema sanitário básico, com as nossas vacinas, com o sistema de saúde para poder ter uma vida digna de 70 ou 80 anos, e chegar lá com muita dor nas costas ainda. Nós somos prisioneiros do tempo. E o Senhor começou a me dar uma meditação acerca disso, e Ele começou a me mostrar que todos os homens sucumbem ao tempo.
O grande problema do homem não é o recurso, não é a sabedoria, mas é a sua perseverança. Por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque o nosso grande problema não está no momento. E nós brasileiros gostamos muito de mudanças momentâneas. Eu estava vendo um vídeo de um missionário essa semana e ele falou algo muito interessante. Ele falou, o problema do brasileiro é que ele quer que em um momento, coisas de uma vida inteira sejam transformadas. E embora o Senhor tenha poder para isso, Ele deseja nos aperfeiçoar no processo, no ensino. Nós precisamos ter caminhada com Deus. Olhe para o apóstolo Paulo, estudou 14 anos aos pés de Gamaliel, um dos maiores judeus da época. Mesmo assim, quando ele se converteu, a palavra do Senhor diz que ele permaneceu por alguns anos com os discípulos. O mesmo Pedro que depois ele veio a repreender no momento mais tarde. Mas ele teve a humildade de entender que ele precisava passar por um tempo, por um processo de aperfeiçoamento e de aprendizado. E todos os homens, incluindo Satanás, uma criatura celestial, sucumbiram ao tempo. Lá em Ezequiel 28, como eu havia dito, ele diz assim, desde o dia, a palavra diz assim, e foste perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade nele. A iniquidade é a prática do pecado sem arrependimento. Eu já estou calejado com aquele pecado e cometo ele a todo instante. A iniquidade. Sabe qual é o seu problema? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Daqui a 10 anos você vai estar no Senhor? Se acontecer algo que nunca aconteceu com você antes, você ainda vai estar no Senhor? Se as suas condições de vida forem inferiores às que você tem hoje, você ainda estará no Senhor? Se o seu emprego, se você perder o seu emprego, se a sua conta bancária esvaziar, se você tiver que andar de ônibus novamente, se a sua condição financeira diminuir, se o seu parente mais próximo ficar doente, se você passar por uma circunstância que você ainda não passou, você ainda estará no Senhor? Se aparecer uma proposta muito sedutora, você ainda estará no Senhor? O inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente o pecado que cabe como uma luva no seu coração. Por isso, irmãos, nós estamos em guerra. Um momento que você baixa a sua guarda, alguns instantes, e pode ser o suficiente para a sua vida inteira ser arrebentada. E eu não estou brincando quando eu estou falando isso. Eu não estou brincando. Inúmeros pastores, pastoras, líderes e outros cristãos deixaram que instantes de tempo comprometessem toda a sua vida. O Senhor é misericordioso, Ele nos perdoa. Mas alguns pecados nós nunca conseguiremos apagar completamente as suas consequências nessa terra. O tempo, ele pode ser o nosso amigo, desde que nós cumpramos a palavra que diz que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Desde que nós comecemos a viver o dia que nós estamos vivendo hoje, como diz em Mateus 6, e dizer, eu não vou me preocupar com coisa alguma, porque basta a cada dia o seu mal, mas eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas me serão acrescentadas. Então eu não preciso desgastar a minha vida me preocupando com isso. Mas o Senhor me levou a um personagem bíblico que é Moisés, e eu gostaria que, de forma muito breve, nós comentássemos sobre ele, em um episódio específico da vida dele. Bom, todos sabem que Moisés foi o líder do Egito, foi o profeta, o homem de Deus separado para libertar aquele povo e para conduzi-los até a terra prometida de Canaã. Todos sabem que aquele povo era um povo difícil de lidar. Era um povo que reclamava a todo momento, reclamava, murmurava, tinha pão, eles reclamavam que não aguentavam mais o pão. Daqui a pouco não tinha água, eles reclamavam que não tinha água. O que eu acho interessante no povo de Israel é que eles poderiam ter obtido as mesmas coisas, mas ao invés de ser por reclamação, poderia ter sido por oração. Mas eles escolheram o processo da reclamação e da murmúria. E por isso não ganharam maturidade. E por isso os pais não entraram na terra prometida. Por conta disso eles foram condenados, por conta das suas inúmeras reclamações, por conta de se voltarem a todo momento contra Deus. E Moisés era o líder desse povo difícil. Desse povo controverso que a todo momento, mesmo vendo maravilhas no deserto, estava se voltando contra o seu Deus. E a palavra do Senhor diz que Moisés era o homem mais paciente que havia na terra. Outras versões vão dizer que ele era o homem mais manso que havia na terra. Eu fico pensando nisso e me lembrando quando Moisés desce do monte com as tábuas dos 10 mandamentos e vê que eles construíram um bezerro de ouro em poucos dias que ele ficou lá em cima e começaram a adorar o bezerro. E ele quebra as tábuas diante daqueles homens. Depois Deus escreve uma nova. E Moisés ainda assim era um homem manso, porque Deus ele olha o todo e não apenas uma única atitude na sua infinita misericórdia.
Por isso ele nos ama, porque se ele olhasse só para os nossos pecados, nós estávamos condenados. Mas quando ele olha para Cristo que morreu por nós, graças a Deus por isso, nós somos salvos e restaurados e justificados. Mas Moisés passou por uma situação difícil. Eles estavam numa região chamada Refidim, lá em Êxodo 17, e acabou a água. E aí eles falam, estamos com sede, começam a murmurar, reclamar. E Moisés vai e ora ao Senhor. O Senhor fala, olha, pega o cajado e bate na pedra e vai sair água de lá. E ele faz isso, sai água, e todo mundo fica feliz, porque agora eles têm aquilo que eles queriam. Mas passado algum tempo, lá em Números, capítulo 20, acontece a mesma situação. E eles estão sem água de novo. Agora, antes de eu contar o que acontece no capítulo 20, nesse segundo episódio, eu quero retroceder um pouquinho no 19, e convido você a ler depois em casa. Às vezes a gente fica pensando, puxa, Levítico não tem nada, só ordenanças e tal. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Eu estava lendo o capítulo 19, e o capítulo 19, gente, é só ordenança. Olha, cansa a mente, sabe? Você vai, Senhor, o que o Senhor tem aqui? Para você extrair, né? Assim como Moisés, aquela água da pedra, porque é uma lei que nós não praticamos mais. E aí eu comecei a ler, e o capítulo inteiro é voltado à seguinte ordenança: purificação. Especificamente, purificação, se você tiver contato com uma pessoa que tenha morrido. E eles falam, olha, os sacerdotes não podem tocar em pessoas mortas, e se as pessoas estiverem no mesmo ambiente ou tocarem em uma pessoa morta, elas ficarão impuras por 7 dias. E para que elas sejam purificadas, elas precisam oferecer um sacrifício, lavar as suas vestes e lavar totalmente o seu corpo. Com o quê? Com água. Essa é a ordenança completa. Purificar-se com água, lavar as suas vestes, lá. Termina o capítulo 19, que fala sobre morte e sobre água. O que acontece no começo do capítulo 20? A irmã de Moisés morre. Eu não sei dizer para você determinar qual é a distância temporal entre o que eles escrevem e registram no capítulo 19 e a morte de Miriam. Mas como está escrito em uma ordem cronológica dos fatos, eu acredito que foram eventos que aconteceram em momentos próximos. E Miriam vem a morrer, e Moisés está ali diante daquela situação, e a sua irmã morre. Ele não pode tocar no corpo dela, ele acabou de receber a informação. E ele precisa agora obedecer ao seu Deus. Mas não parou por aí. Depois que Miriam morre, a palavra do Senhor diz que faltou água. Para cumprir o próprio preceito que Deus tinha dado. Lembra que eu falei para você que Deus é especialista em pegar pessoas improváveis que não tenham recurso para cumprir a vontade dele? É isso que ele faz. Ele te dá a palavra para depois te conceder o recurso. Ele te dá a palavra. Ele te dá a direção, ele libera o teu destino para depois providenciar o modo como aquilo vai acontecer. E nós amamos receber tudo prontinho. Deus, me dá aqui uma agenda, eu queria saber onde é que eu vou estar em 2027, no mês de março. E Deus não vai fazer isso. Ele vai te dar uns pedacinhos do quebra-cabeça só para aquecer o teu coração e para que você começar a buscar o coração dele incansavelmente, até você cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para você nessa terra. Mas, ali estava Moisés, sem água. Os preceitos do Senhor tinham sido dados, ele podia falar, Senhor, qual é? O Senhor me dá um preceito de purificação e agora não tem água nem para beber. Como é que nós vamos cumprir a sua palavra? Mas aí o Senhor diz para ele novamente, porque o povo começa a reclamar. Inclusive a palavra Meribá, que é de onde as águas foram tiradas, assim foi chamado, porque a palavra Meribá significa reclamação, provocação. Fiquei muito triste com isso, porque poderia ter sido um altar de adoração, como Abraão, ou Isaac ou Jacó instituíram para o Senhor, mas não. Foi um altar de murmuração, algo que foi concedido para as pessoas, porque elas reclamaram muito, e não porque elas tinham um coração e conheciam o seu Deus. Não tenha esse coração. Eu já tive experiências na minha vida onde eu reclamei e o Senhor me abençoou. E depois eu me arrependi porque percebi que poderia ter desfrutado da confiança do meu Deus e ter crescido em maturidade. Mas ao invés disso eu preferi reclamar como uma criança, ao invés de me colocar em submissão debaixo da sua vontade perfeita. É isso que Deus quer de nós. Ele quer corações preparados para receber as coisas antes de receber. O Senhor não quer nos conceder coisas como crianças mimadas. E essas pessoas receberam e ali ficou instituído um altar de murmuração naquele lugar, porque eles reclamaram e obtiveram. Só que Deus falou para Moisés diferente dessa vez, porque o livro inteiro de Eclesiastes fala sobre tempo, mas ele também fala sobre modo. Há um tempo e uma maneira para todas as coisas, e o tempo e o modo às vezes mudam. E às vezes nós não entendemos isso. Nós queremos fazer as mesmas coisas que eram feitas há 30 anos atrás. E as coisas mudam, meus irmãos. O Senhor não muda, a aliança não muda, mas a forma muda.
Quando eu comecei a ver algumas versões de Bíblias muito modernas, há uns anos atrás, eu comecei a ficar todo chavoso, cheio de religião. Porque essa versão bíblica está tirando o significado da palavra. Eu gosto da versão fiel, que fala com a linguagem do português de Portugal. Agora, eu lembro quando eu estava em Portugal, o pessoal falava assim comigo, venha ter conosco na porta de entrada, e eu falava, uau, eu estou na Bíblia, cara, isso é demais. E eu gosto dessa linguagem mesmo, essa linguagem tradicional me alegra, eu acho muito bacana. Mas aí o Senhor começou a me constranger e falar assim, mas será que todas as pessoas vão entender essa linguagem? E aí eu comecei a descobrir que quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para a versão alemã, nos escritos de Martinho Lutero está escrito assim, traduzir a Bíblia em uma linguagem que a criança que brinca na rua possa entender, o homem que trabalha na feira e também a senhora que limpa a sua casa. E aí eu comecei a entender que o evangelho é para todos. E aí a religiosidade começou a sair do meu coração. E eu comecei a perceber que às vezes existem novas maneiras de alcançar alguns públicos, e algumas vidas, e algumas almas, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e vale mais do que toda a minha religião, e todo o meu método, e toda a minha experiência, tudo aquilo que eu acho que é certo, porque Deus é Deus. E Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, para alcançar uma vida. Porque esse é o grande objetivo dele. E então, Deus fala para Moisés, agora você não vai bater. Agora você vai falar. E a água vai sair da pedra. O que Moisés fez? Ele bateu, porque ele estava bravo com aquele povo. Ele pegou o cajado e deu cacetada na pedra. A pedra forjou, saiu água dali. Todo mundo... Agora veja, deixa eu te perguntar uma coisa. O resultado foi o mesmo, não foi? O resultado foi o mesmo. Mas e Moisés, como é que ficou? Sabe o que aconteceu com Moisés? O Senhor falou para ele assim, porque você não obedeceu a minha palavra. E você não obedeceu exatamente o que eu te falei. Porque, gente, se tem uma coisa que Deus é especialista em ser preciso, só você estudar um pouquinho a tenda do encontro e ouvir os nossos vídeos do Viva Pocket sobre a estrutura da igreja, e você vai entender como o nosso Deus é um Deus de detalhes. Porque você não obedeceu a minha palavra. E nós, às vezes, ficamos tentando arranjar maneiras de adaptar a palavra do Senhor ao nosso estilo de vida. Não existe adaptação, é nós que nos adaptamos a Ele, e não o contrário. Você não vai entrar na terra prometida que eu prometi aos vossos pais. Aquilo que Moisés fez em um instante comprometeu todo o futuro dele. Se bem que, sinceramente falando, eu acho que foi um descanso para ele morrer antes da entrada na terra prometida, porque aquele povo era difícil, ele precisava descansar. Mas comprometeu tudo aquilo que Moisés tinha no seu futuro, simplesmente por uma decisão de um momento. O pastor Martial nos disse na semana passada, nós vencemos os dias maus pelo que nós retemos nos dias bons. E eu quero parafraseá-lo para também colocar uma afirmação. Nós desfrutamos dos dias bons porque aprendemos a vencer nos dias maus. Irmãos, não tem dia mau para sempre. Não tem prova para sempre. Não tem dificuldade para sempre. Os tempos têm ciclos. Eles têm começo, têm meio e têm fim. E o Senhor deseja dar boas coisas aos seus filhos. Boas coisas aos seus filhos. Eu gostaria de reforçar aqui algumas palavras para nós encerrarmos. Eu estou acabando. Existe um tempo e existe um modo. Mas existem coisas que nós precisamos estar ligados a todo momento, amém? A todo momento. Uma delas é orar sem cessar. E a outra delas, eu gostaria de ler aqui para vocês, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Deixa eu falar mais uma vez aqui, e uma coisa que eu falei ontem no grupo também. O nosso problema não é o domingo do culto. O nosso problema é a segunda-feira. O que você vai fazer amanhã com isso que nós estamos discutindo aqui hoje? O que é que a gente vai fazer amanhã sobre isso? Porque se eu estiver errado, eu vou me encontrar com o meu Senhor e terei que prestar contas. Mas se eu estiver certo, eu também terei que me encontrar. Mas aí também você vai ter que se encontrar por aquilo que você está ouvindo, absorvendo, entendendo, mas talvez não praticando.
E essa palavra ela diz pra gente que nós precisamos pregar, seja tempo ou seja fora de tempo. E ontem o Thiago ele trouxe uma palavra, ele falou sobre o ID, eu achei isso muito interessante. Porque deixa eu perguntar para você, qual é a hora de pregar a palavra? Tem que ter sabedoria, tem que saber o tempo e tem que saber o modo. Mas isso vai de pessoa para pessoa. E tem 7 bilhões de pessoas aí esperando. Eu tenho certeza que se a gente dividir 1 minutinho para cada um, dá tempo da gente pregar para todas elas. O Senhor deseja que o nosso coração esteja aberto a todo momento. A todo momento. E deixa eu dar um exemplo para você. O que você faz quando você vai no caixa do supermercado? Você não está saindo quase nada. Quando você sai, você vai no mercado. E aquela mulher que está lá, está correndo o risco de pegar uma doença para poder sustentar a sua família e para poder atender você diante do público. Qual foi a última vez que você pregou para um caixa de supermercado? Deixa eu mudar a minha frase. Qual foi a última vez que você pregou para aquela pessoa que Jesus ama e que está ali diante de você? Qual foi a última vez que você incentivou a si mesmo a sair de casa e pensar, Senhor, tem algo hoje, tem alguém hoje que vai cruzar no seu caminho e que eu possa fazer a diferença na vida dessa pessoa? Ah, Marcos, mas eu não sou evangelista. Eu não vou nem entrar nisso agora, viu? Eu não vou nem entrar. O ID é para todos. E por que eu estou falando isso agora para vocês? Porque o Senhor, Ele vai nos pedir frutos em momentos que nós não estamos esperando. Em momentos inadequados. Por isso a palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. E para ilustrar essa palavra que eu estou dizendo para você, eu quero lembrar a palavra da figueira que está em Marcos, capítulo 11. E a palavra diz assim, que Jesus ele avista a figueira. E na figueira ele vê que tem folhas. E aí ele se aproxima da figueira e vê que não tem fruto. E aí ele amaldiçoa a figueira e diz assim que nunca mais nenhum fruto seja dado em você. Agora, tem 2 pontos curiosos sobre essa passagem. A primeira delas é que não era tempo da figueira dar frutos. Estava fora do tempo. Por que então que Jesus, ele amaldiçoou a figueira? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas talvez alguns não saibam. Porque quando a figueira ela dá frutos, ela também dá folhas. O que acontecia naquela figueira é que ela tinha a aparência de frutos, mas ela não estava dando frutos. Irmãos, se a minha vida pessoal não estiver dando frutos, tudo que eu estou falando aqui para vocês é vazio. Absolutamente vazio e não tem o menor fundamento. O Senhor não está preocupado com a minha pregação no púlpito de domingo. Ele não está preocupado, Ele está preocupado com a minha vida. Quando ninguém está olhando. Quando não tem pastores. Quando não tem igreja. Quando não tem ninguém. E se o Senhor te pedir um fruto fora do tempo, você está preparado? Nós estamos preparados? Atira o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Mesmo que às vezes, como o Dinei leu semana passada, nós temos o pão para alimento e nós temos a semente para plantar. Mas e se Deus te pedir uma coisa diferente? E se Ele falar assim, hoje você vai abrir mão do teu pão e você vai dar para aquela pessoa e eu vou providenciar o teu pão. E Deus faz isso. Acredite em mim, Ele faz. Eu queria te incentivar a repensar o seu tempo. A repensar os recursos que você tem buscado do alto. E o conhecimento que você tem. Com isso que eu falei hoje, se eu e você exercermos uma prática real disso nas nossas vidas, não por religião, mas ouvindo a voz de Deus, nós podemos transformar as nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. Eu quero te convidar a orar junto comigo. O Senhor deseja que nós aproveitemos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos da melhor forma possível. E se você não tem recursos, sejam eles naturais ou espirituais, você tem o seu tempo para buscá-los. Não os recursos, mas a presença de Deus. E o Senhor deseja que a gente aproveite esse tempo, porque é nele que as coisas vão ser construídas. As coisas levam tempo. As coisas melhores levam mais tempo ainda. E para que nós dediquemos o nosso tempo de maneira saudável, eu queria ler um último texto que está em Tiago, capítulo 4, que diz assim: Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco
e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória como esta é maligna. Para resumir essa palavra, fazer planos sem o Senhor é maligno. Fazer coisas sem o Senhor é maligno. Exercer coisas que Deus não te chamou para fazer, mesmo que pareçam boas, não vem do Senhor e é maligno. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por essa manhã, Jesus. E eu oro para que essa palavra produza frutos, Deus, nos meus irmãos. Seja tempo ou seja fora de tempo. Porque às vezes, irmãos, você diz, Marcos, mas você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe as circunstâncias da minha vida e a sua vida deve estar muito confortável para você dizer para mim dar um fruto fora do tempo. Eu não quero dar frutos agora, eu quero a resolução dos meus problemas. Deixa eu falar uma coisa para você, eu dei mais frutos em momentos de dificuldade do que em momentos de bonança. E o Senhor deseja ensinar a sua igreja que se trata dele, não de você. O que é teu ele vai cuidar. Ou você acha que a paz, que excede todo entendimento, foi criada por Deus para momentos bons? Não, ela foi criada para momentos de desespero. A alegria do Senhor, que é a nossa força, foi criada para momentos de tristeza. Os atributos invisíveis de Deus foram criados para vir até nós e construir algo que também é invisível dentro de nós, que as pessoas não poderão ver porque não é aparente, mas é verdadeiro. Deus está procurando pessoas de verdade, com tempo de verdade, com conversa de verdade, com relacionamento de verdade, com oração de verdade, com igreja de verdade, com casamento de verdade. Jesus, nós oramos para que essa palavra frutifique, Deus, em nosso coração, Jesus. Pai, eu te peço perdão, Jesus, por todas as vezes que eu esqueci, Senhor, que o meu tempo aqui é limitado, Senhor. Eu sei que eu tenho uma eternidade com o Senhor, mas esse tempo agora é limitado. Ele tem um fim. E eu não sei quando ele será, os meus irmãos também não sabem. Então, Deus, eu farei planos, mas eu farei planos com o Senhor. Eu colocarei os meus planos aos pés da cruz, e se o Senhor queimá-los, que assim seja. Nós queremos colocar diante do Senhor um coração que esteja disposto a abrir mão dos seus próprios projetos, para viver os projetos de Deus. Nós não queremos viver dependentes do recurso ou daquilo que sabemos, mas daquilo que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós queremos adorá-lo nesse momento, Jesus, com esse entendimento. Constrói algo verdadeiro, novo e eterno em nós, porque o Senhor depositou a eternidade em nós, Pai, e nós queremos fazer coisas que durem para sempre. Nós não queremos, Pai, edificar na areia. Nós não queremos, Pai, fazer construções nessa terra que sejam passageiras. Nós não queremos construir carreiras diante dos olhos dos homens, Pai, mas nós queremos concluir a carreira como Paulo e dizer que nós guardamos a fé, que nós combatemos o bom combate, que a nossa vida diária foi uma luta para ouvir a Tua voz e para fazer a Tua vontade. Eu sei, Jesus, que haverão dias maus e o Senhor é misericordioso e virá sobre nós para nos consolar nos dias maus. Mas nós não queremos, Jesus, orar por um fim de um tempo, sem que esse tempo tenha se cumprido em nós. Nós queremos ser de verdade, Jesus. Nós não queremos viver dependendo daquilo que nós sabemos, mas daquilo que o Senhor sabe, porque o Senhor sabe muito mais. E nós não queremos viver dependentes daquilo que nós temos, porque o Senhor tem muito mais. Mas nós queremos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Cante uma canção agora conosco, irmãos. Adore ao Senhor nesse tempo. Que o Senhor te abençoe e te encha do Espírito Santo dele para praticar a palavra. Em nome de Jesus.